E aí, pessoal da Bemol Engenharia, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre a NR35, a norma regulamentadora 35. A gente vai passar por pontos que são essenciais para garantir que todo mundo trabalhe em altura com segurança. E para começar, eu quero mostrar um dado que já deixa bem claro por que esse assunto é tão sério. Olha só esse número. É pesado. Cerca de 30%. 30% de todos os acidentes de trabalho com morte no Brasil acontecem por quedas de altura. É por isso, exatamente por isso, que a gente leva esse assunto com a máxima seriedade. E é para isso que a NR35 existe. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro vai seguir 6 pontos principais. Primeiro, a realidade do risco. Depois, a gente entra em planejamento e responsabilidades. Na sequência, capacitação e autorização, para saber quem pode ou não pode trabalhar em altura. Aí vem a parte prática com equipamentos de proteção essenciais e execução segura no campo. E por fim, mas não menos importante, emergência e nosso compromisso. Vamos lá? Beleza, vamos começar então pelo começo. Primeiro ponto, a realidade do risco. Aqui a gente vai entender direitinho o que é a NR35 e por que ela é, sem exagero, a base da nossa segurança quando o trabalho é lá em cima. Bom, e o que a norma considera trabalho em altura? A definição é bem direta, olha só. É toda atividade que a gente faz acima de 2 metros do nível de baixo, do piso, por exemplo, onde exista o risco de queda. Simples assim. Passou de 2 metros e tem risco de cair, então tem que seguir a NR35 à risca. E essa norma toda, ela se baseia em 3 pilares fundamentais. Pensa neles como a fundação de um prédio seguro. Primeiro, o planejamento, que é onde a gente antecipa tudo que pode dar errado. Depois, a organização, que é arrumar a casa, os recursos, as equipes. E, por fim, a execução, que é fazer o trabalho seguindo exatamente o que foi planejado. Não dá para pular nenhuma dessas etapas. Agora, a gente entra num ponto que é crucial. O planejamento e as responsabilidades. E a ideia principal aqui é que a segurança é um dever de todo mundo. Não é só do técnico de segurança ou do chefe. É uma responsabilidade compartilhada que começa muito antes de alguém colocar o pé no primeiro degrau de uma escada. E essa tabela aqui mostra bem como essa parceria funciona na vida real, no dia a dia. De um lado, estão os deveres da Bemol Engenharia, do empregador, que são garantir que as medidas de proteção sejam aplicadas, fazer a análise de risco e a permissão de trabalho, fornecer os EPIs e fiscalizar o uso e, claro, garantir o treinamento. Do outro lado estão os nossos deveres como colaboradores. A gente precisa cumprir todos os procedimentos, colaborar com a empresa, zelar pela nossa segurança e, muito importante, pela segurança dos nossos colegas. E tem um ponto aqui que é fundamental, o direito de interromper o serviço, se a gente identificar um risco grave, é o chamado direito de recusa. Vamos falar um pouco mais sobre essa tal de análise de risco, a famosa AR. Pessoal, isso aqui não é só papelada, tá? É a nossa principal ferramenta de prevenção. É o momento de parar, pensar e se perguntar: quais são os riscos aqui? O que pode acontecer? E o mais importante de tudo, o que a gente vai fazer para controlar esses riscos? É pura inteligência de segurança aplicada antes de começar. Ok, vamos em frente. Agora o assunto é capacitação e autorização. Uma coisa tem que ficar bem clara: trabalho em altura não é para qualquer um. É uma atividade que exige gente preparada, qualificada, precisa de treinamento específico, precisa estar com a saúde em dia e, claro, precisa de uma autorização formal da empresa. E para se tornar um profissional autorizado, existe um caminho com 3 passos. Não dá para pular nenhum, hein? Primeiro, a capacitação. É um treinamento de 8 horas, teórico e prático. Segundo, a aptidão clínica. Basicamente, um atestado de saúde ocupacional dizendo que a pessoa está apta para trabalhar em altura. E terceiro, a anuência formal, ou seja, a Bemol Engenharia te autoriza formalmente a realizar aquela atividade. E não é porque fez o treinamento uma vez que está liberado para sempre, não. O aprendizado é contínuo. A segurança exige atenção constante. Por isso, a cada 2 anos é obrigatório passar por uma reciclagem. É para atualizar o conhecimento, reforçar o que é certo e corrigir qualquer vício que possa ter aparecido. Chegamos agora numa parte, nossa, importantíssima. Vamos falar dos equipamentos de proteção, as nossas ferramentas para prevenir quedas. É aqui que a teoria vira uma barreira física contra o acidente. Olha aí o nosso kit de sobrevivência em altura. Cada item aqui tem uma função vital. A gente tem o capacete com fita jugular para não cair da cabeça, as botas de segurança, as luvas e o coração de tudo,
o cinto de segurança tipo paraquedista. É ele que vai te segurar. Junto com ele, o talabarte com o absorvedor de energia ou trava-quedas, que são a conexão com o sistema de ancoragem. Não dá para abrir mão de nenhum desses itens. Agora, atenção aqui, pessoal. Vamos entender um conceito um pouco mais técnico, mas que todo mundo que sobe precisa saber de cor: o fator de queda. Ele basicamente mede o quão feia uma queda pode ser. No fator 0, que é o ideal, o ponto de ancoragem está acima da cabeça. Se a pessoa cair, a distância é mínima, o impacto é bem pequeno. Já no fator 1, o ponto de ancoragem está na altura do peito. A queda já é do tamanho do talabarte. Agora, o fator 2 é o perigo real. O ponto de ancoragem está lá embaixo, nos pés. A queda é o dobro do tamanho do talabarte. O tranco no corpo é violento, é perigosíssimo. Por isso, onde a gente ancora faz toda a diferença. Muito bem, a gente já entendeu a teoria, já conhece os equipamentos, agora vamos para a prática. Como é que a gente aplica tudo isso lá no campo, no dia a dia, para garantir que o trabalho seja feito de forma segura e sem cometer erros básicos? Dá uma olhada nessa cena. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Um trabalhador em cima de um telhado, sem linha de vida, sem estar ancorado em lugar nenhum, com ferramenta solta por todo lado. Isso aqui, pessoal, é a receita pronta para um acidente grave. Agora, olha a diferença. É a mesma tarefa, mas feita do jeito certo. O profissional está conectado a um sistema de ancoragem seguro, a área embaixo está isolada e sinalizada, protegendo quem passa por ali, e as ferramentas amarradas para não caírem na cabeça de ninguém. É assim que a gente trabalha. É esse o nosso padrão. E é bom lembrar que o risco não é só a queda da pessoa. A gente precisa estar de olho em muitas outras coisas. Tem o risco de queda de ferramentas e materiais, o risco de contato com rede elétrica, as condições do tempo. Não dá para trabalhar com vento forte ou chuva, né? E claro, sempre checar se a estrutura onde a gente vai subir, seja um telhado ou um andaime, está firme e estável. Beleza, estamos chegando no final. E para fechar, vamos falar da última parte desse sistema de segurança. O que a gente faz se, mesmo com todo cuidado, alguma coisa dá errado? E como a gente reforça o nosso compromisso para que esse inesperado nunca aconteça? Isso aqui não é opcional, é regra, é mandatório. Nenhuma frente de trabalho em altura pode começar sem um plano de resgate e de primeiros socorros bem definido. Saber como resgatar um colega que ficou suspenso de forma rápida e segura é tão importante quanto evitar que ele caia. E essa frase aqui, ela resume tudo que a gente está conversando. A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Ela começa com o planejamento, é garantida pelo equipamento correto e se sustenta pela atitude de cada um. É isso, é um sistema onde cada um de nós é uma peça fundamental. Isso nos leva a uma pergunta final, que cada um de nós tem que se fazer todo santo dia antes de começar o trabalho. Essa condição aqui está segura? Se a resposta for não, ou se tiver qualquer dúvida, a ação é uma só. Para o trabalho. Lembrem-se, o direito de recusa não é só uma opção, é um dever. É a nossa principal ferramenta para proteger a nossa vida e a vida dos nossos colegas. É com essa mensagem que a gente encerra. Que este treinamento reforce o compromisso total da Bemol Engenharia com a segurança e principalmente com a vida de cada um de vocês. Pessoal, trabalhem com segurança, sempre. A gente se vê na próxima.